Vamos aqui usar um pouquinho da tecnologia, né? Aproveitando aí essa oportunidade. Inicialmente, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês mais uma noite de reflexão. Só vou falar que eu não gosto muito desse termo palestra, não, tá? Palestra parece que pesa um pouquinho, pesa para vocês? Palestra? Não, palestra não, são reflexões que nós vamos fazer em conjunto, em cima exatamente dessa obra, desse livro que vocês já estão estudando, do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. Então serão breves reflexões, tira o peso da palestra do ombro de vocês, para que vocês possam intimamente, sobretudo, compartilhar conosco destas informações que nós vamos aqui trabalhar. Este livro, vocês já devem ter percebido, ele realmente tem como finalidade buscar lá no íntimo de todos, absolutamente de todos, aquelas questões que infelizmente nós deixamos. Nós, que eu digo, a humanidade deixou para trás há muito tempo, e por isso o Espiritismo tem essa função de trazer novamente um cristianismo, mas um cristianismo diferente, ou um cristianismo nos moldes que o próprio Cristo apresentou. A gente vai tentar entender um pouco, sobretudo nessa sequência do estudo que vocês já estão fazendo, desse capítulo de Volta para Casa, foi o que o Adson me passou, mas não sem antes voltarmos um pouquinho na própria introdução do autor, porque creio que todos vocês aqui já estudaram um pouquinho, já frequentaram a escola, e vocês sabem o que é uma introdução de um livro, o que é uma introdução de um artigo, ou de uma monografia, ou de qualquer coisa. Gente, a introdução nada mais é do que aquela ideia principal e o objetivo que você consegue extrair de tudo aquilo que está escrito. Tanto é que, diferente do que muitos pensam, a introdução ela é praticamente a última coisa a ser escrita do livro, porque lá na introdução você tem que trazer e inclusive chamar o leitor, o livro vai tratar disso, você presta atenção. E eu acho interessante a gente voltar um pouquinho nisso, para que nós consigamos entender, porque sim, cada capítulo ele vai trazer uma parte super, hiper interessante, envolvendo Cristo, alguns outros personagens e a própria ideia do autor. Mas na introdução nós não podemos esquecer, que ele disse que o principal objetivo era exatamente trazer o leitor, o intérprete, ou os estudiosos como nós, para esta necessidade, despertar a cada um de nós para a necessidade de, assim como ocorreu com a hemorroíça, nós nos colocarmos à disposição da nossa própria cura. Logo lá no início, nas palavras do autor, quando ele vai explicar como que surgiu o livro, como que ele iniciou e que ele abriu ao acaso onde caiu, diz que chamou mais atenção dele foram as palavras de Jesus. Quando Jesus volta para Pedro e diz: olha, alguém me tocou. E ele mesmo fala, Jesus poderia ter dito outra coisa, olha, eu curei alguém aqui. Mas por que ele disse que alguém havia lhe tocado? É porque alguém havia lhe procurado exatamente para que dele pudesse extrair alguma coisa. Veja que interessante, que importante essa mensagem, essa simples fala e a profundidade desse próprio tema. Porque, gente, a humanidade, pelo menos na nossa visão, há muitos séculos, inclusive antes do próprio Cristo, porque nesse capítulo ele vai tocar um pouquinho sobre a questão de Deus. Por que Jesus veio trazer uma visão diferente de Deus? Por que Jesus começou a oração, a única que ele proferiu e nos ensinou? Ele começa justamente como Pai, chamando Deus de Pai. Então, para dizer para vocês que mesmo antes do próprio Cristo, nós tínhamos uma ideia totalmente diferente de Deus, e nós ainda carregamos essa ideia conosco.
nós ainda imaginamos ou visualizamos qualquer tipo de salvação vindo de fora para dentro. Nós já enxergamos ou visualizamos um Deus que está num determinado lugar, está olhando para nós e ali Ele está pronto para atender as nossas preces, para atender as nossas súplicas. Mas nós não conseguimos fazer essa viagem até Deus. Nós estamos nos esquecendo de avançar e evoluir para nos aproximarmos de Deus. Como uma outra passagem interessante que envolve Zaqueu, né? Inclusive uma música muito bonita do Regis Danese, né? Eu quero subir. Nós temos essa necessidade, por isso que eu achei interessante e importante voltar nessa introdução, porque se eu não fizer esse movimento de começar a subir, eu vou ter dificuldade de entender tudo aquilo que Jesus disse. E não é somente nessa passagem, nós vamos encontrar em diversas outras. Se vocês forem lá em João capítulo 8, versículo 31, o versículo 32 é famoso, todo mundo conhece, né? Que é aquele que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá no capítulo 31, João vai nos alertar o seguinte, que Jesus teria virado, teria se voltado para os judeus que haviam acreditado nele. Ou seja, ele não falou para todo mundo, ele não simplesmente soltou, mas para as pessoas que haviam acreditado nele. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, gente, infelizmente a humanidade ainda não se convenceu de Jesus, de que Jesus é realmente este grande e Filho de Deus, o ser mais perfeito que pisou nesse planeta, e que os seus ensinamentos podem nos conduzir a Ele. Tenho essa impressão que até hoje, assim como os judeus que não conseguiram acreditar no Cristo, por isso contribuíram para a sua crucificação, porque eles esperavam um Jesus diferente, eles esperavam um Messias diferente. A humanidade de hoje também continua esperando um Messias diferente. Então, há necessidade de nós nos convencermos que Jesus realmente veio trazer para nós todas essas informações necessárias para trilharmos o caminho de volta para casa, que é o título do capítulo que De Luca coloca. Se nós não nos convencermos disso, vocês podem participar de 400 mil palestras, tomar não sei quantos litros de água frutificada, que as coisas não vão funcionar, elas não vão se desenrolar como nós queremos. Por quê? Porque está faltando justamente isso que poderíamos denominar de fé. Fé, né, como Emmanuel nos ensina lá na questão 354 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Então o ponto principal que De Luca toca no livro inteiro é esse: você está convencido de que Jesus é realmente esse Jesus? Ou você simplesmente enxerga Jesus como um ser distante, os seus ensinamentos como algo praticamente inatingíveis, e que nós vamos demorar não sei quantos 1000 anos para poder atingir? A hemorroíça conseguiu atingir esse ápice da fé naquele momento, quando ela, sabendo de Jesus, tendo ouvido falar dele, dos seus ensinamentos, ela desenvolveu em si essa fé e a certeza de que, se eu me aproximar dele, se eu tocá-lo, já será o suficiente. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós já estamos trabalhando nesse movimento de nos elevarmos um pouco mais para poder chegar até ele? Se nós não fizermos o mínimo, não dermos um simples passo, aí vai ser difícil nós entendermos os seus ensinamentos. E vamos começar pela própria oração de Pai Nosso, como De Luca começa: Pai. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Ora, se a gente for analisar a profundidade desta expressão, a gente vai perceber, e aí para isso nós precisamos voltar um pouquinho na nossa história. Nós vamos perceber que esse Deus é totalmente diferente daquele que nós ainda trazemos na nossa memória. Gosto, muito quando vou falar disso,
de lembrar de um discurso de Voltaire, que era um dos grandes filósofos, né? Justamente daquela época do iluminismo, né? Que a França estava começando esse processo libertador, fazendo um discurso. Ele chegou a dizer que não acreditava em Deus, e aí todo mundo ficou assustado e tal, mas aí ele completou: eu não acredito no Deus que os homens criaram, eu acredito no Deus que criou os homens. Porque nós temos uma visão de Deus diferente. A gente imagina Deus como alguém, como nós, um pouco mais perfeito. Só que qual que é o nosso conceito de perfeição? Até onde vai a nossa ideia de perfeição? Por isso que os ensinamentos do Cristo são de extrema importância. Porque se nós pegarmos, assim como infelizmente nós ainda trazemos, tá? Vou até usar uma expressão aqui que os psicólogos usam, e aí qualquer coisa, se eu cometer algum erro, eles me corrijam. Mas nós temos e desenvolvemos determinados arquétipos da nossa mente, ou melhor, a humanidade vem trazendo para nós algumas informações que nós colocamos na mente e a gente não consegue mudar, a gente não consegue modificar, porque está faltando este processo de iniciar esta subida. Então a gente fica com as informações que eles nos passaram. A gente volta no Antigo Testamento e o que eles ensinaram para nós de Deus? Que Deus é um ser todo-poderoso, que é o Deus dos exércitos, que Ele vai inclusive punir aqueles que não praticarem a sua lei. Nós temos essa ideia conosco. Lá no nosso íntimo, eu tenho certeza, todos vocês, se parar para poder pensar e tentar explicar Deus, vocês vão imaginar algo parecido como eles imaginavam. Por que eu digo isso? Porque para nós compreendermos Deus da forma como Cristo nos ensinou, a gente tem que conhecer as suas leis. E eu pergunto, nós conhecemos as leis divinas? Nós conhecemos as leis que regem o universo? Somente assim a gente vai desenvolver um entendimento completo do que vem a ser Deus, principalmente um Deus na sua perfeição. Perfeição, aquela perfeição absoluta, como diz Kardec. Não é a perfeição relativa, que é até onde o nosso pensamento é capaz de chegar. Não, a perfeição absoluta. E principalmente que Ele age na humanidade e nas criaturas através das suas próprias leis. Ou seja, Ele não precisa de estabelecer um tribunal para ficar julgando absolutamente ninguém. Então essa compreensão não é algo muito fácil e muito simples para nós. Daí essa questão que o De Luca coloca sobre Pai. Poxa, mas eu tenho então na minha mente esses arquétipos? Temos. Por quê? Porque não foi só lá no Antigo Testamento que foi lançada na nossa mente essa ideia. Nós desenvolvemos ela durante todo o período, sobretudo da Idade Média. Quando que o ser humano conquistou o direito, por exemplo, de poder ler, entender e interpretar as coisas? Olha, começou lá com a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero falou: opa, peraí, por que só os padres podem ler, só os padres podem interpretar, só... E veja, esse movimento, ainda que tenha ocorrido há um certo tempo, se a gente voltar um pouquinho na nossa história, e não precisa ser muito não, em meados do século passado, principalmente o que é o catolicismo, imperou, pelo menos no Ocidente, durante muito tempo. A gente via que as missas eram celebradas em latim, o povo nem entendia o que o padre estava falando lá. Quando ele fazia as leituras, era do jeito que ficava. Então, nós nem ler a Bíblia a gente não podia, éramos proibidos. Então, veja, foram muitos anos de acondicionamento da nossa mente àquilo que eles nos falavam. Agora é que a gente está conquistando essa liberdade de poder ler e interpretar a nossa maneira, e nós temos ainda no ensino dos Espíritos para trazer outras informações e outras leis que nos ajudarão a entender um pouco mais delas. Principalmente, de novo, Pai. O que significa Pai? Se nós pegarmos o próprio Antigo Testamento, veja, eu estou indo muito lá e voltando. Por quê? Porque há necessidade de nós fazermos essa conexão e principalmente buscar lá na nossa memória, que eu sei que está aí no fundo, na memória de todos, essas informações. Pai, sobretudo para aqueles que estudam a Bíblia, para esse povo que contribuiu para a primeira grande revelação, que eu prefiro chamar de revolução moral do planeta, através de Moisés. Pai era uma coisa sagrada.
Tanto é que era o único mandamento estabelecido no Antigo Testamento que trazia consigo uma recompensa. Se você honrar o pai, você vai merecer o céu. Está lá no Antigo Testamento. Os outros mandamentos, eles não traziam consigo nenhuma recompensa. O único que trazia era honrar o pai e mãe. Por quê? Porque para eles, para aquele povo, pai tinha um significado muito mais sagrado do que nós somos capazes de imaginar. E vejam, por isso inclusive que Jesus chamou a atenção daquele povo, lembra? Quando vai falar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da verdadeira pureza, quando eles falam, né? Mas seus discípulos não lavam as mãos. Jesus fala: você está preocupado com o ritual? Mas e aí, como é que você me explica o honrar pai e mãe que vocês desvirtuaram de diversas outras formas, criando institutos para burlar a própria lei divina? Então, desde aquela época, o pai tinha um significado, posso dizer com toda a propriedade, sagrado para eles. E eles não se preocupavam em falar que pai fazia isso, não. Mas o Deus que eles estabeleceram, que eles criaram, era um Deus diferente. Por isso que Jesus veio e falou: não, Ele é o Pai. Sabe esse Pai que vocês têm? Pois é, Ele é um Pai para todos nós. E que tipo de Pai você acha que Ele é? O próprio De Luca vai trazer. É só vocês lembrarem da parábola do filho pródigo. Vocês vão ter uma noção de que Pai é esse. Vocês vão ter uma noção de um filho que simplesmente quer se desfazer dos vínculos familiares para pegar a riqueza, sair pelo mundo, fazer e gastar tudo o que quer. E de repente, quando ele perde tudo, ele lembra que ele tem um pai. Poxa, mas ele mesmo quis quebrar todos os vínculos, quis ir embora. E ele vai voltar? Sim, ele vai voltar. Por quê? Porque o pai que ele conhece trata bem, inclusive, aos próprios empregados. E o que ele não vai fazer comigo? E eu não preciso de mais nada, eu só preciso ser tratado como empregado. Olha a situação que eu estou sem o meu pai. E aí ele volta. Ele voltando, o que aconteceu? O pai foi exatamente tudo aquilo que ele esperava. Aliás, foi além do que ele esperava, porque ele restabeleceu completamente todos os direitos de filho. Será que nós conseguimos com esta parábola entender um pouquinho esse conceito de pai? Olha para vocês verem como que é difícil, porque a gente pegou o filho pródigo. Ótimo, maravilhoso, todo mundo gosta e interpreta. Mas peguem o filho mais velho que ficou. Peguem o comportamento do filho mais velho, que eu acho que, pelo menos para mim, representa o comportamento da grande maioria das pessoas. Gente, nós temos uma facilidade muito grande para julgar, condenar os outros. Facilidade incrível para criticar o comportamento dos outros. E criticamos o comportamento até mesmo de Deus, do Pai. Não foi o que o filho mais velho fez? A hora que ele viu aquela festa toda e tal, ele queria saber o que estava acontecendo, contaram para ele. E ele ficou revoltado. Mas peraí, eu estou aqui, estou contigo direto, nunca me deu nada para poder nem um porcozinho, um boizinho para comemorar com os meus amigos, nada. E ele que estava fugindo, depredou o patrimônio inteiro, chega aqui, você faz festa para ele? Vocês acham que nós teríamos comportamento diferente do filho mais velho? Quando a gente olha, por exemplo, os políticos, que eu sei que sempre tem aqueles, né, que tem aquela visão da política, ou dos bandidos. Nossa, determinados bandidos fizeram isso, sitiaram uma cidade, tem que ter pena de morte. Esse é o comportamento da maioria da população.
Nós temos o comportamento de filhos mais velhos, e o filho mais velho não conseguiu entender, e mesmo depois o pai tentou explicar para ele, mas ele se revoltou. Por quê? Porque ele não fez esse processo que o filho mais novo fez, e ele também não fez o processo que a irmã Loísa fez, que é a base do livro do De Luca. O que o filho mais novo teve que fazer? Ele teve que interiorizar toda aquela situação e falar: olha, eu vou ter que me humilhar e eu vou voltar. Então ele teve este desejo, essa vontade de retornar. Ele teve que se arrepender de alguma forma. E o arrependimento, vou dizer para vocês, não é algo muito simples, é complicado. Principalmente por quê? Porque a gente não entende os mecanismos das leis divinas. Nós não entendemos a própria providência divina. E nós continuamos encarando um Deus de uma forma diferente. A gente já vai preocupar com o que eu vou ter que fazer, como é que eu vou ter que pagar. Ah não, então deixa eu ficar nessa situação, está mais cômodo, vamos ficar assim, é melhor. Eu lembro até de uma frase que o Sebastião Camargo falava, que é bem interessante: só é feliz quem é livre, mas só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. E é duro você visualizar isso, né? Para eu ser livre, eu tenho que estar assumindo responsabilidades. Ah não, eu quero ser livre, eu quero é curtir. Mas será que é isso que as leis divinas estão nos ensinando? Quanto mais livre, não é mais necessário responsabilidades para que você possa, inclusive, divulgar e difundir tudo isso? Mas a gente não consegue aliar as duas coisas. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos adequadamente todos esses mecanismos, e muito menos o que vem a ser Deus. O nosso comportamento de filho mais velho, infelizmente, ainda nos atrapalha a enxergar aquilo que o mais novo conseguiu, aquilo que a irmã Loísa conseguiu, que este processo é de interiorização e principalmente de autoelevação. Não vai vir nada de fora para dentro, sempre de dentro para fora. O pai era aquele que estava esperando o filho a qualquer momento que ele quisesse. Só que o filho precisaria se movimentar até o Pai. É isso que Jesus está querendo dizer, e é isso que De Luca coloca aqui para a gente refletir. Já conseguimos nos convencer de que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida? Ou ainda estamos mantendo como alguém com ensinamentos, com certeza, com ensinamentos inatingíveis para nós? Sei, reconheço que nós estamos mais próximos do começo do que do fim, mas se nós não iniciarmos, não dermos o primeiro passo, a gente vai ficar parado e vamos continuar só vendo e enxergando Jesus lá longe, bem distante, e não vamos conseguir voltar para casa. Saímos de Deus simples e ignorante e temos que retornar a Ele perfeitos. É o caminho de volta que nós temos que fazer, que nós temos que percorrer. Não vou nem falar que nós nos rebelamos, fazendo analogia, àquilo que aconteceu lá no Éden, no paraíso, como está relatado na Gênese bíblica. Não há necessidade de fazermos isso, mas nós temos que fazer um caminho de volta, e esse caminho de volta depende exclusivamente de darmos o primeiro passo. E um dos primeiros passos está aí: reconhecer a Deus como Pai? Sim, perfeito. Vamos ver tudo aquilo que o próprio codificador e a doutrina espírita nos ensina, além daquilo que o próprio Cristo nos disse. Porque aquilo que o Espiritismo traz não é nada diferente daquilo que Jesus disse. Só que a doutrina espírita consegue aprofundar um pouquinho mais e melhor. E principalmente porque a doutrina espírita, ela surgiu no momento onde nós passamos a ter essa vontade e esse desejo de começar a ler, aprender e estudar. E ela veio principalmente do ponto de vista psicológico. Eu gosto muito de fazer isso, já abrindo um parênteses, porque, gente, a doutrina espírita começou, eu vou dizer, nem tanto com o Livro dos Espíritos, mas a doutrina espírita começou praticamente com a Revista Espírita.
porque Kardec se comunicava com mais de 1.000 centros espíritas esparramados pelo mundo. Através dessas ideias que ele ia colhendo aqui e ali, ele foi trabalhando no processo de codificação, as informações que ele foi recebendo nesse período preparatório. E quando ele resolveu dar um título para a Revista Espírita, ele escreveu lá: Revista de Estudos Psicológicos. E nem o termo psicologia não tinha sido criado ainda, foi criado por volta de 1870. Então, Kardec já iniciou esse processo da psicologia humana, ou seja, nós precisamos começar a fazer essa autoanálise de nós mesmos e de todo este processo que foi utilizado para nos formar como nós somos hoje. E como nós somos hoje? Nós somos hoje fruto destes arquétipos, onde tudo aquilo que a humanidade vai colocando e nós vamos simplesmente aceitando. Por que uma parcela mínima da sociedade está preparada para atingir esse ponto e esse patamar? Porque estamos precisando de fazer ou de soltar, né? Tem uma outra expressão que a gente gosta muito, a tal da neuroplasticidade cerebral, porque a cada oportunidade, a cada reencarnação que nós temos que ampliar essa nossa capacidade com novas informações. Nós não estamos aqui simplesmente para resgatar o nosso passado, fazer a reforma íntima, sim, mas buscando sempre o aperfeiçoamento, como está lá na questão 67 do Livro dos Espíritos. E como que eu aperfeiçoo? Ampliando essa minha capacidade, sobretudo com as informações que eu vou buscando. Por isso gosto muito também de citar Augusto Cury quando ele fala das janelas de memória que nós temos. Nós utilizamos muito mais as outras janelas do que aquilo que ele chama de janela de memória light, que é onde a gente vai registrando as informações. Nós temos mais facilidade em acessar as coisas, entre aspas, negativas, que são as janelas de memória killer. É mais fácil acessar essas memórias do que aquelas coisas boas. Então, se você pega durante, vamos supor aí, mais ou menos as 16 horas que você está acordado, quanto tempo durante o dia você acessa coisas boas, a memória boa que você tem, e quanto tempo você acessa as ruins, as negativas, aquelas que a mídia vai nos passando, que o celular, a internet e tal, que a gente vai vendo, compartilhando. Isso só para a gente ter uma ideia de quanto nós estamos precisando realmente melhorar, mudar, fazer este processo de retomada, de volta para casa, como a hemorroíça, como Zaqueu, como o filho pródigo. E é isso que De Luca coloca aqui para nós refletirmos. Pai, depois ele fala, nosso. Talvez o primeiro passo é exatamente nos reconhecermos como irmãos. Essa é uma das grandes dificuldades da humanidade. Reconhecer as pessoas, principalmente aquelas que não estão ali. A gente já tem uma dificuldade de trabalhar os relacionamentos dentro da própria família, né? Aí muitos vão dizer, vão tentar explicar, não, mas é porque o Espiritismo fala que na família estão reunidos os inimigos. Não, não é por isso não, é porque a gente tem dificuldade realmente de entendermos como irmãos, porque nós não começamos a entender o pai. Você só entende o irmão quando você consegue entender o pai e todos os mecanismos que ele utiliza para poder apresentar-nos as suas leis. Aí depois a gente vai passar a entender o sentido, o verdadeiro significado da palavra irmão. Mas tudo bem, se a gente tiver essa dificuldade, tenta entender o irmão, tenta entender aqueles que são e pensam diferentes de você. A gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente nem se entende, né? Já não é à toa que Santo Agostinho coloca lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, do Conheça-te a ti mesmo. Então, é um processo também. Por isso que gosto muito de usar a expressão, quando Jesus fala dos mandamentos que ele resumiu, para mim ele não resumiu em 2, para mim ele resumiu em 3. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele resumiu em 3 que a gente deve começar da ordem inversa.
Primeiro você tem que amar a si mesmo. Se você não se amar, você não vai conseguir amar o próximo. E se não amar o próximo, muito menos a Deus. Não tem jeito de você fazer o contrário, vou amar a Deus e... Não, primeiro você tem que se amar. Aí você se amando, você vai ter condições. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. O que eu posso doar? É aquilo que você doa que você vai receber. Então, o processo começa com exatamente este alto amor. E aí você vai ter essa facilidade de entender a segunda parte. Nosso irmão, eu me entendo, eu sei que eu erro, eu sei que eu preciso de perdão. Aliás, aqui abrindo um outro parênteses, outra coisa muito difícil de se praticar, o auto perdão. Tem gente que acha que não, isso é... Não, o auto perdão é algo muito difícil e complicado. É uma reflexão, costumo dizer, muito mais profunda do que o próprio perdão. Porque se você pratica o auto perdão, se você consegue se perdoar, você consegue perdoar o outro. Agora, se você tem dificuldade de perdoar o outro, pode fazer uma análise que você tem dificuldade de se auto-perdoar. Por isso que Joana de Anjos fala que um dos grandes problemas da humanidade é a culpa. A gente carrega muito culpa dentro de nós. E aí essa culpa também não nos deixa perdoar. Então tá vendo como que o processo, gente, é sempre esse. É um processo de interiorização e daí a gente vai partindo para o exterior. Então, essa dificuldade de entender a irmandade que nos envolve, parte daí. E aí você vai ver a dificuldade de entender a irmandade dentro de casa, na sua família, da sua própria cidade, do seu país, e aí por aí afora. Até nós conseguimos atingir aquele chamado amor universal. Mas o principal aqui para a gente já encerrar, porque o Alisson falou, mas eu não posso ficar à vontade, eu tenho que me segurar, né? Senão a gente vai levando as reflexões. O mais importante de tudo isso é este início da caminhada, que ele chama a atenção aqui. É a gente começar. Primeiro eu preciso me convencer. Eu tenho certeza que o Jesus é exatamente esse que eu estou buscando, que eu estou procurando? Se não for, eu tenho que ver qual é e onde que ele está e em qual planeta que eu também estou. Eu gosto sempre de fazer essa relação e essa brincadeirinha, né? É igual dieta. Dieta não é só para mulher não, o homem também faz dieta, viu? Vocês podem ficar tranquilo que a gente também tem um pouquinho dessas coisas aí. Que seja para jogar um futebol, que seja para qualquer coisa, você tem que, né? Se alguém falar para você, ó, essa dieta dá certo, você só vai fazer se você estiver convencido, não é? Se você ficar assim duvidando, esse aqui eu acho que não vai dar, você vai fazer? Você vai seguir? Não. Mas se você falou, opa, realmente isso aqui vai dar certo, você faz ou não faz? É a mesma coisa com Jesus. Se você ficar desconfiado, você fala, eu acho, não, isso aqui é só para quem é evoluído, isso aqui eu não vou fazer nunca. É assim. Isso aqui eu não dou conta de fazer, que é isso, ficar sem comer isso, sem comer aquilo, não vou nem começar, né? Ou então aqueles assim, vou deixar para o segundo eu começo, tá? Vou começar assim, não, ano que vem, então chegando no final do ano, no ano que vem eu vou começar, em janeiro eu começo firme, tá? Aí passa, não falei de janeiro de qual ano, né? Então vai ser do ano, ou então, né, o Espírito tem essa maneira, na próxima encarnação, é mais ou menos isso. Nós precisamos nos convencer de que isso é realmente a verdade, aí sim nós já estaremos dando o primeiro passo e vai ficar muito mais fácil voltar para casa. A gente segue por aqui essas nossas reflexões. Semana que vem o Alisson aí dá sequência ao estudo desse livro, que eu particularmente também já tive a oportunidade de estudá-lo. Para mim ele é maravilhoso. De Luca aprofunda muito nessas reflexões, tem tantas coisas para nós pensarmos nessa doutrina, e em especial, gente, essa parte psicológica, ela é fantástica, e o convencimento está relacionado com isso, com o meu psicológico, o que eu faço, o que eu acredito, em que eu espero, quais são as minhas metas, qual é o meu planejamento, e pegar firme em tudo isso. Que vocês passem agora para a segunda parte, né, a parte dos passes, vão pensando e refletindo. Eu não gosto nem de falar também em encerramento, a gente não tem que encerrar nada, a gente tem que levar essas reflexões para casa. A gente só o quê? Nos separa para a gente também dividir, né? Aqui nós estamos fazendo uma reflexão conjunta, agora cada um vai fazer a sua reflexão
individualizada. Então, é apenas e tão somente uma despedida. Que essa transmissão de energia, que esse passe possa ajudá-los, possa fortalecê-los e que na próxima semana vocês continuem buscando mais informações. Informações precisam ser transformadas em conhecimento e o conhecimento tem que virar sabedoria. Caso contrário, nós vamos ficando marcando passo. Que assim seja.